Olá a todos, sou Alexandre Campoli, presidente da Royal Business Community, e hoje nós estamos estreando o nosso primeiro programa chamado Royal Business Café, porque aqui é o local onde nós fazemos bons negócios. Temos hoje como nossa convidada principal Celeida Laporta. Celeida, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Faremos um breve resumo aqui, porque o currículo da Celeida é extenso. Ela é, primeiro, uma amiga querida. Em segundo, ela é professora, ela é advogada, ela também é empresária, escritora, palestrante, está no meio empresarial e super bem envolvida na área jurídica. Celeida, vamos começar nosso andamento aqui das nossas perguntas, porque nós temos algumas enquetes para você, que os nossos membros e outras pessoas nos ajudaram a fazer essas perguntas. O que você tem a nos dizer sobre o processo de modernização e automatização de processos na justiça? Bom, então, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui, sendo com a responsabilidade de ser o primeiro programa. Bom, em relação ao judiciário, né, o que nós temos? O nosso cenário judiciário ele não está tão temeroso como esteve já alguns anos atrás, porque uma série de medidas têm sido tomadas. Hoje você já tem os processos digitalizados, você tem a introdução de inteligência artificial, você tem várias coisas que já melhoraram, mas mesmo assim nós temos um estoque de litígio muito grande. Né? Se não falso engano, em 2018, 80 milhões de processos de estoque aí para serem julgados, que é uma coisa bem complicada, não se sabe a curto prazo quando esse estoque realmente vai diminuir. Então, nós temos um advento muito forte, não só no Brasil, mas no exterior, que é em busca dos métodos adequados ou alternativos de solução de conflitos. Então, hoje se entende que daqui a um tempo, o judiciário vai ser o alternativo e os métodos extrajudiciais, negociação, mediação, arbitragem e outros tantos que estão surgindo, eles vão ser a primeira opção para as pessoas quando estiverem de frente de uma controvérsia, de um litígio. Então, eles vão buscar resolver esses conflitos por outros métodos e só então depois ir ao judiciário, ou quando realmente a demanda assim só tiver essa alternativa, ou quando as pessoas não estão preparadas para isso. Então esse é um movimento que está acontecendo no Brasil. Nós temos a lei de mediação de 2015, a nossa lei de arbitragem de 1996, com alteração recente também. É um movimento lento, ainda recente, mas que a gente já sente um impacto significativo de um acesso a um judiciário mais ágil, mesmo com o uso dos métodos adequados dentro do judiciário, que você tem mecanismo para isso, como fora do judiciário. Então, nós podemos entender que a tecnologia está sendo um braço favorável, está colocando o judiciário numa velocidade um pouco melhor do que o que ele já vinha tendo, mas fora isso também nós vamos ter os caminhos alternativos que veio para desafogar o judiciário, ou seja, você tem uma etapa antes de ir para o judiciário que pode auxiliar esses conflitos. Eles falam de tribunal arbitral, câmara arbitral. Como eu sei que é o seu métier, que você está sempre envolvida, você tem até livros escritos sobre isso, né? Que depois você pode deixar a nomenclatura dos seus livros para quem quiser, que está nos assistindo, poder comprar. Os caminhos, os lugares onde vende. Então eu queria que você desse uma explicada um pouco mais para a gente sobre câmara arbitral, tribunal arbitral, quem pode usar, quem não pode, é só para empresa, pessoa física, tem valores para isso, o contrato tem que ter regras específicas para isso, como eu faço, como eu conheço e como eu uso uma câmara arbitral. Tá. Só para finalizar a tua primeira questão, em relação a toda essa automatização, a tecnologia, esse advento todo, essa transformação digital, né? No judiciário, obviamente, isso também vem acontecendo, caminha a passos largos aí também, os processos hoje todos digitalizados, inteligência artificial que está sendo já colocada, a utilização nos escritórios de advocacia, hoje já são as Lautecs, com ótimos sistemas aí que fazem jurimetria, você tem usando blockchain, usando contratos inteligentes. Então, tem muita coisa que a tecnologia
junto a não só o judiciário, mas todo o contexto que você pode falar de legalidade, da área jurídica, isso está vindo um modelo, o ecossistema hoje de Lautex no Brasil é uma coisa assim que está fantástico, né? Então, tudo isso vem para e passo, né? Essas coisas todas vão acontecendo em conjunto. Antes de te falar do tribunal, por exemplo, hoje em dia você tem robôs que fazem pesquisa nos processos logo que eles são distribuídos, né, no judiciário. Então, as pessoas hoje que têm acesso a esses robôs, a esses serviços de robôs, eles conseguem ter um conhecimento de um processo mesmo antes de terem sido citados, mesmo antes de sair até uma publicação. Que legal. Isso é uma coisa, por exemplo, na França, quando ela começou a acontecer, isso foi... porque aí você tem uma série de impactos processuais, né? A pessoa foi citada quando ela teve acesso ao processo, mas não foi citada dentro do processo, tem esses impactos. Na França, isso foi afastado. Aqui no Brasil está se usando muito isso. E o que embora tenham esses aspectos processuais, o que é positivo, o que está se usando de positivo nesse sentido? Muitas empresas, principalmente aquelas que têm aquele contencioso absurdo de processos, né? As companhias aéreas, a área de saúde, telefonia, essas empresas hoje, muitas estão usando esses robôs, então eles já identificam logo que são distribuídas essas ações e aí já levam essas ações para uma tentativa de acordo de composição. Através ótimo. De câmaras de arbitragem, através de ODA, de câmaras que tenha algum produto de Online Dispute Resolution, que é você fazer a comunicação por TICs, por tecnologia da comunicação, que vai ser por videoconferência, por e-mail, por WhatsApp. Então, em resumo, hoje, olha a mistura de todas essas informações, né? As empresas conseguem ter acesso a esse processo, conseguem fazer um trabalho de jurimetria, conseguem fazer um trabalho de riscos do processo, de cálculos, e proporem um acordo, antes mesmo de se iniciar todo aquele longo processo moroso, conhecimento que difícil, a gente já sabe, que é uma média de... Oficial de justiça, juiz, audiência e tudo mais, né? De 2 a 10 anos e hoje, tem um custo enorme para a massa pública, né? Assim, a maioria dos nossos internautas que conheçam ou não, mas, por exemplo, nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem a Justiça em Números, que é um relatório que sai todo ano, e é muito interessante, principalmente para o pessoal da área, né, acompanhar, porque no Justiça em Números você tem toda essa leitura desse cenário, o número de processos, as composições por área civil, trabalhista, etc. Né? Então isso começa a dar uma ideia perfeita de como que está tudo acontecendo. Então, voltamos aí para a sua segunda pergunta. O que é a diferença, né? Primeiro, entre as câmaras de mediação e arbitragem, que elas podem ser só de mediação, como elas podem ser de mediação e arbitragem. Tá? São institutos privados que as pessoas podem montar, vão desenvolver um regulamento. Esse regulamento, em base, todos eles são norteados pela CCI de Paris, que é onde você tem os melhores regulamentos, principalmente da arbitragem, que depois você faz uma derivação para os regulamentos de mediação. Tudo isso adaptado às nossas políticas públicas, no caso da mediação, que é a Resolução 125 de 2010, a Lei de Mediação e a Lei de Arbitragem. Então, isso são as câmaras que vão oferecer o serviço dos procedimentos. Um procedimento de mediação, um procedimento de arbitragem. Tá? Quando a gente fala o tribunal arbitral, é o tribunal que é quando você formar, isso é dentro do procedimento da arbitragem. Hoje nós temos 2 modelos de arbitragem, basicamente. A arbitragem expedita, que nós chamamos, que pode ser feita com um árbitro só. Isso veio com a mudança da lei, isso deixou ela mais econômica, que é um árbitro só, deixou mais célere, principalmente para homologações, etc. Isso trouxe um resultado bem positivo. Agora, o tribunal arbitral ele é formado por 3 árbitros que vão decidir sobre aquela controvérsia que estiver acontecendo. Então, por isso que tem essa diferença. E tanto que as câmaras não podem usar esse nome como Tribunal de Arbitragem. Isso está sendo afastado, porque então, isso é um nome específico da composição dos 3 árbitros. Só para que o nosso público possa entender,
a Câmara de Arbitragem e o Tribunal Arbitral realizam o mesmo trabalho, porém a Câmara tem um único árbitro, que de uma maneira financeira fica mais viável ao contratante, e o tribunal temos 3 árbitros que analisam cada caso que for levados a ele. Esse seria basicamente a diferença? Não, a Câmara é o instituto que vai fazer o procedimento tanto de mediação quanto arbitragem. O procedimento de arbitragem, ele pode ser com um árbitro só, ok. que vai ser o expedito, ou pode ser o tribunal arbitral com 3 árbitros. Perfeito. Tá? Então tem esses dois modelos. E como funciona? Como eu levo um caso ao tribunal arbitral? Por exemplo, o que é mais comum e mais usual hoje em dia é a contratação de serviço ou compra de um produto que não é realizada adequadamente e aquela pessoa lesada quer uma devolução ou quer um acordo para ser ressarcida. Como eu levo um caso desse ao tribunal? Como isso pode me auxiliar para ser mais rápido, menos moroso, menos custoso e que haja um conflito menor, para que não haja esse desgaste humano também no processo, né? Sim. Porque o direito também tem uma relação social, né? Nós temos também que ajudar as pessoas, né? Como eu posso levar um caso desse para o tribunal e como o tribunal auxiliaria ou realizaria um trabalho desse? Todo esse modelo ele vem com um objetivo muito forte de pacificação social. Tanto a mediação é um método de autocomposição. Então, as pessoas é que vão decidir o seu conflito. Você tem um mediador, esse mediador não decide, ele é um facilitador para ajudar na comunicação, uma série de técnicas entre as partes. Okay. Então, isso já muda todo um mindset, um modelo mental que nós temos, de quando nós temos um problema, quem decide é o juiz. Né? Eu procuro o meu advogado e falo, olha, eu estou com esse problema, está aqui, judicializa, e o juiz é que vai decidir quanto eu vou pagar, onde eu vou entregar, com quem eu vou ficar e etc. Isso é um método de heterocomposição, porque eu tenho um juiz, um terceiro que julga. Perfeito. Na autocomposição, eu não tenho esse terceiro para julgar. Então isso traz uma mudança muito forte, porque as pessoas precisam ter responsabilidade para resolver seus problemas. Né? Então, esse empoderamento, e por isso toda essa mudança. Então, na mediação, autocomposição, as partes resolvem entre si e não tem ninguém julgando. Na arbitragem, heterocomposição, você tem um árbitro que, quando ele está árbitro, né, que é um juiz, vamos dizer assim. Está outorgado. E aí sim, esse juiz, esse árbitro, que aí ele está árbitro, ele vai julgar aquela demanda. Como que se procura em que casos, né? A mediação ela tem cabimento para todos os casos, né? Desde que as partes estejam com autonomia de vontade, estejam maduras para decidir e resolver seus problemas. Perfeito. Tá? Isso não importa se é pessoa física, jurídica, se a minha ação é de 5 mil ou 5 milhões, isso não determina. O que sempre afastamos são direitos indisponíveis, verbas trabalhistas, né? Se você tem uma demanda com menores, que você tem que trazer Ministério Público para depois apreciar, aí você tem vários casos, mas a grande maioria, uma grande maioria dos nossos problemas, eles podem ser resolvidos exatamente através, primeiro, de uma mediação, né, em que as partes vão chegar a uma composição. Feita essa composição, esse acordo ele pode ser homologado, depende da esfera civil que vai ser, ele pode ser homologado num judiciário, ou ele até pode ser homologado por uma sentença arbitral. Na arbitragem, aí as partes não vão decidir nada. Aí elas não estão mais em condições de decidir e o árbitro que vai decidir. Então, por que eu vou para uma arbitragem? Porque ela é mais célere, porque ela é mais econômica, porque ela é sigilosa, a mediação também é sigilosa. Então, são características que elas nos trazem para um modelo muito diferente daquele que eu estou acostumado no judiciário. Eu vou lá, alguém decide para mim, e salvo que não seja um segredo de justiça, todo mundo fica sabendo do meu processo, todo mundo tem as minhas informações. Se eu quiser uma mediação dessa, um empresário ele tem que se locomover até a Câmara, ou os árbitros poderão fazer essa mediação na empresa ou em outra cidade? É um processo itinerante ou ele é especificamente fixo como ocorre num fórum? Isso, perfeito. Excelente pergunta. Então, tanto a mediação
principalmente, a mediação é um processo muito flexível. Você pode, por exemplo, eu quero fazer uma dissolução de sociedade, um divórcio, um contrato que não foi cumprido, inúmeras situações. Na esfera trabalhista também hoje já tem vários cabimentos que nós estamos trazendo para a mediação. Isso pode ser feito numa câmara de mediação e arbitragem, ou ela pode ser feita na empresa da pessoa que solicitou, ou num hub como esse, num espaço que as partes desejam estar. E isso é o que nós chamamos de um modelo itinerante, que pode ser tanto para mediação quanto para arbitragem. Então isso é ótimo, porque assim, e além disso, hoje você tem os modelos de ODR, que é a mediação ou arbitragem à distância, que também você pode fazer usando tudo tecnologia. Por exemplo, nós tivemos um caso na nossa Câmara, que era um conflito entre duas empresas, uma do Brasil e uma da China. E esse conflito, se fosse judicializado, a gente sabe que ia ser bastante complexo, né? Demorado, muito custoso. Demorado, custoso. Se tá o chinês lá, ia ser uma coisa bem complexa, né? Entendi. E aí eles solicitaram, nós instauramos primeiro uma mediação. Essa mediação foi feita todo por procedimento online. Eles conseguiram. Essa empresa, porque a empresa chinesa era fornecedora dessa empresa do Brasil, eles estavam rompendo totalmente o fornecimento, então a relação de fornecedor e cliente estava sendo também, estava sendo totalmente comprometida por causa do litígio. Com a mediação, eles resolveram o problema, eles recuperaram a relação entre cliente e fornecedor, né? Mantiveram o sigilo, foi célere, absolutamente econômico do que se fosse interjudicializado e continuam atuando. Então, assim, e a distância não houve problema nenhum, porque foi feito tudo por videoconferência, com plataforma ODR, de disputas à distância, né, que nós chamamos, e resolveu plenamente. Bom, Celeida, então chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a oportunidade de você estar aqui presente no nosso canal da Royal Business. Agradeço você ter vindo, eu sei como você é uma pessoa ocupada e também sei que você também tem uma câmera de mediação arbitral. Eu queria que você deixasse o seu contato, os dados da sua câmera, quem quiser mais perguntas, quem tiver mais dúvidas, que possa te mandar e-mail, possa te achar aí nos meios digitais. Então eu queria que você deixasse isso para os nossos ouvintes aqui do canal da Royal Business. Muito bom. Bom, também quero agradecer a oportunidade. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Com certeza já é um sucesso. Obrigado. E continuará sendo, né? Contem comigo sempre que precisarem. Em relação à Câmara, a nossa Câmara se chama CS Views. É uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Nós ficamos em São Paulo. Quem quiser entrar em contato é contato@csviews.com.br. Nós temos Instagram, LinkedIn, Facebook, temos também um canal no YouTube, no qual também nós fazemos webinars gratuitos, que ficam lá também disponíveis, com várias temáticas. Depois provavelmente vamos fazer uma temática também com o Royal, para nós informarmos as pessoas, né? Porque o objetivo é compartilhar o conhecimento. Esse é o nosso caminho. E quanto mais a gente compartilha, acho que fica melhor para todos, claro, né? Então, essas são minhas informações. Eu também tenho Instagram e LinkedIn, @Celeida. O pessoal quiser me seguir ou quiser sigam as nossas mídias sociais, estamos lá à disposição para as maiores informações que forem necessárias. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vocês que nos assistem do canal Royal Business, nós vamos ficar por aqui, mas fiquem aí, nos curtam nas redes sociais, curtam o nosso canal no YouTube. Também vou deixar aqui um recadinho para a nossa próxima entrevista, que será dia 21 de março, com Éder Montoro, coaching especialista em vendas. Não perca, será uma entrevista maravilhosa, com grandes dicas aí, pois a venda leva muitas empresas ao sucesso. Fiquem sempre ligados no nosso canal da Royal Business, que aqui é o local para bons negócios. E até a próxima entrevista. Foi um prazer estar com todos vocês hoje.